Amém, igreja? Cumprimento todos com a paz do Senhor. Para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Pastor Paulo me convidou essa semana para essa grande responsabilidade, estar vindo aqui trazer uma palavra de edificação para a igreja. E ele me falou que a igreja está vivendo um tema profético, um tema dos profetas, né? Está aprendendo que na sua casa tem profeta, amém? Repita comigo assim: na minha casa tem profeta. E eu vou provar para você que tem. Amém? Eu quero só cumprimentar aqui e dizer para os irmãos que eu estou muito feliz que eu estava sozinho, a minha amada estava trabalhando, mas o amor da minha vida acabou de chegar e deixou eu muito feliz. A minha esposa, né, a Cristiane, eu fico muito feliz quando eu estou numa igreja e ela está comigo. Irmãos, abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Amém? Glória a Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um profeta que talvez a princípio você não vai entender que se identifica com você. Porque a Bíblia relata a história de diversos profetas que foram usados em grandes prodígios, em grandes sinais, em grandes maravilhas. Porém, esse profeta foi usado em um tempo de grande apostasia, de grande pecado, de grande abandono de Deus. Um profeta que sofreu, que foi perseguido, que foi maltratado, que foi preso, que foi humilhado, porque ele tinha uma mensagem profética de Deus para uma nação em rebeldia. Todos nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil da nossa realidade. Não sei se os irmãos têm percebido as coisas, mas uma das coisas tão importantes que nós temos ciência, que a própria TV brasileira, vamos dar um exemplo, a Rede Globo, ela decretou guerra contra o cristão, contra o cristianismo. Nós vemos aí hoje os artistas decretando guerra contra o cristianismo. Nós vemos aí os movimentos, né, os movimentos GLBTs e outros movimentos lutando para difundir e dividir a família brasileira. A família que é um projeto de Deus, a família que é algo que Deus sonhou no seu íntimo para que fosse realizado e criou eu e você e a nossa casa. E o inimigo tem tentado fazer isso. E esse profeta viveu em um tempo de muita dificuldade, que eu identifico com ao mesmo tempo em que estamos vivendo nesse momento. Mas antes eu gostaria que você lesse comigo esse versículo apenas, antes de discorrermos sobre Jeremias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Vou repetir: porque todos podereis, um após. Então agora olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ei, não, se você não fizer direito não tem graça, irmão. Fala: ei, irmão, aqui tem profeta. Ei, irmão, creia, você é um profeta de Deus. Deus te escolheu para esta geração, para que você seja profeta de Deus. Na sua casa, na sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, em todo o tempo. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Pode ficar com a Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns textos. Jeremias capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá,
até o fim do ano 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da sua mãe, eu te consagrei. E te constituí profeta sobre as nações. Aleluia. Então lhe disse eu: ó Senhor Deus, eis que eu não sei nem falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás. E tudo quanto eu mandar falar, você falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus está dizendo algo para nós no início desse culto. Primeiro, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Antes que tu nascesse, Ele já sabia os propósitos que Ele tinha para cada um de vós. Deus, Ele te constitui nessa geração como um profeta, mas não um profeta calado, não um profeta que se rende às coisas do mundo, não alguém que tem medo, alguém que não é encorajado, mas alguém que tem um espírito da verdade que o mundo não pode ter, alguém que é impulsionado por esse espírito, alguém que é intrépido por esse espírito e que tem autoridade dentro de si. Esse alguém é você, irmão. Só precisamos crer. Amém? Irmãos, Jeremias, no hebraico, Yemahu, significa o Senhor estabelece. E aí, analisando o nome dele, o nome desse profeta, se relaciona com o verbo ramar, que também do hebraico quer dizer lançar alicerces. Deus chamou você, igreja, para estabelecer alicerces nessa terra. Deus te escolheu, não por um acaso, não só porque você estava sofrendo, não. Deus escolheu você, irmã Irazi. Deus te escolheu, irmão, para estabelecer alicerces nessa terra. E Jeremias, que nasceu aproximadamente 674 anos antes de Cristo, era da cidade de Benjamim, de Anatote, e era de uma família sacerdotal chamada Abiatar, localizada a 5 quilômetros no nordeste de Jerusalém. Seu pai se chamava Ilquias e era sacerdote no período da reforma do rei Josias e bisavô de Esdras. Aproximadamente no ano de 626 a.C., no 13º ano desse rei Josias, Jeremias iniciou seu ministério profético e ainda possuía cerca de 20 anos de idade. Então quer dizer, vamos entender, Deus conheceu ele no ventre da sua mãe, e até os 20 anos de idade, ele permaneceu silenciosamente, até que Deus veio e falou com ele e disse: eu te constituo sobre as nações. Eu te dou autoridade para derrubar, para destruir, para arrancar, para aniquilar. Porém, também te dou autoridade para plantar e para edificar. Amém, igreja? Aí agora eu venho falar um pouco sobre esse homem. O profeta Jeremias era alguém como eu e você, sujeito a pecados, sujeito a sentimentos inferiores, sujeito a errar.
Um homem também com alguns problemas, que através de muitas perseguições fizeram ele estar deprimido. Um homem que foi chamado por Deus, que no momento em que foi chamado era um homem introspectivo. Às vezes você chega na igreja introspectivo, você não é uma pessoa ainda muito extrovertida, capaz de vir à frente. Às vezes a timidez te atrapalha, mas eu quero dizer para você que Jeremias também foi assim. E Deus tem um plano para você, e quando Ele preparar esse plano para você ser usado, não há timidez nessa terra que vai segurar você, porque Ele colocará palavras na sua boca, e essas palavras serão rios de água viva para quem ouvir. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. No início eu disse aos irmãos, todos podem profetizar. Todos. Ao contrário que eu acredito que alguns irmãos já ouviram durante outras ministrações, eu não vim aqui falar apenas de algo sobre a unção profética na vida de profetas. Não. Eu vim fazer uma comparação do profeta Jeremias com a minha e a sua vida atualmente nessa terra. Irmãos, quanto ao caráter desse profeta Jeremias, ele era um homem meigo, né? Um homem humilde, como eu disse antes, introspectivo. Porém, ele recebeu da parte de Deus a incumbência de profetizar aos seus contemporâneos. Deixa eu dizer para você. Olha para mim, Deus está te dando a incumbência de proclamar a tua palavra aos seus contemporâneos. Que é isso, pastor? Ao povo que está à sua volta nessa atualidade. Deus te escolheu. Deus escolheu você. Amém? Deus escolheu a igreja. Vocês que vieram do encontro, glória a Deus. Então vocês acabaram de receber a responsabilidade profética de pregar a palavra do Senhor. Porque o encontro com Deus, a manifestação de Deus, a unção de Deus, o orar em línguas, o dom de profetizar, não é apenas para dentro da igreja, mas é para fora da igreja. Para a edificação do reino de Deus. Aleluia. Irmãos, quanto ao público, o profeta Jeremias, o Guilherme ali, que é teólogo, ele vai me falar se eu estou mentindo. Quanto ao público, o profeta Jeremias era meio impopular. Ele não era um cara popular, ele era meio impopular. Ele era um cara que foi desprezado, perseguido pelos reis, devido à mensagem grave que ele trazia em suas profecias. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos levantar como profeta de Deus e condenar o pecado. Você e eu temos que entender que hoje, nos dias atuais, como amanhã e o decorrer do amanhã, o pós-amanhã, nós precisamos estar de um lado. E esse lado é o lado de Jesus. Mas a Bíblia também me ensina e me diz com palavras do próprio Rei dos Reis, que todo aquele que quer ser fiel a Jesus, todo aquele que quer seguir Jesus, todo aquele que quer ser imitador de Cristo, todo aquele que será chamado cristão, padecerá de sofrimento e perseguições. Eu venho aqui para dizer para você, não pense, irmãos, que ser cristão é só bonito, é só bênção, é só alegria, é só oportunidade, é só vitória. Não, ser cristão é dificuldade, é ser perseguido, é ir contrário ao mundo, é ser profeticamente audacioso em Deus, para condenar o que não é de Deus. Não existe no mundo cristão eu ser simpatizante ou compactuante de algo que é contrário à Escritura. Aleluia! Glória a Deus. Eu posso amar o pecador, porém eu preciso abolir o pecado de perto de mim. Profeta. Hoje nós estamos vivendo um tempo, sabe? Que os profetas
É uma crítica, tá, irmão? Construtiva. Os profetas de hoje chegam em você e Deus está falando que vai te dar uma casa. Aí eu pergunto para você, meu irmão, o que é mais importante? Deus te dar uma casa ou Deus salvar a sua alma? Deus vai dar uma casa? Vai, se você crer e obedecer. Porque a Bíblia diz que quando eu obedeço e sirvo o Senhor, é as bênçãos que me alcançarão. Então, cuide-se da sua alma. Cuide da unção profética de pregador da palavra de Deus. Para a sua família, para a sua casa. Amém? Outra coisa rapidamente. Diz que a sua mensagem era ousada e foi determinante para a salvação de Judá. Irmãos, a nossa pregação, tanto para dentro da nossa casa, como para fora, tem que ser determinante para a salvação de alguém. Eu, como pregador, como servo de Deus, não como pastor, mas como cristão, eu preciso pregar para os meus filhos, para as minhas filhas, para os meus parentes, e ser determinante na vida deles. Mas muitas das vezes eu, como profeta, eu deixo de ministrar na vida daqueles que eu amo, por respeitar as suas opiniões contrárias ao que a Escritura diz. Você pode respeitá-lo, porém o que ele acredita você não precisa respeitar. Você precisa ensinar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus restaura e que ele está acima de todo fundamento. Amém? Quantos creem aqui que são profetas? Quem não levantou a mão é porque não acredita. Profeta, meu irmão, profeta não aceita pecado. Profeta condena pecado. Profeta não aceita partidarismo. Profeta extermina partidarismo. Quem lembra de um profeta chamado Samuel? Quando o rei Saul, em desobediência a Deus, resolve manter a vida de um rei pagão, não matando e não fazendo nada que Deus tinha ordenado. Então o profeta Samuel vem em direção àquele que o rei Saul desobedeceu a Deus. E o que o profeta Samuel fez com esse rei? O matou com espada. Sabe o que é isso? Não é para você sair matando ninguém com a espada. Mas o que eu estou dizendo para você é que o profeta de Deus não se curva às coisas que são contrárias ao que o Senhor tem para a sua vida. Ele não se dobra a essas coisas. Não se dobra. Jeremias sofreu algumas crises existenciais, depressão. Mas antes, eu queria que você lesse comigo o versículo 17 até o 19. E essa palavra eu quero profetizar na sua vida. Porque eu quero dizer para você, você vai ter crise existencial no mundo cristão? Vai. Você vai ter vezes que você vai pensar em desistir? Vai. Você vai ter momentos em que você vai se sentir fraco? Vai. Vai ter momentos em que você vai estar angustiado, triste? Vai. Porém, algo que Deus quer falar para você está assim no versículo 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize tudo o que eu lhe ordenar. Não te espante diante de nada, para que não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada. Fala para o seu irmão, você é cidade fortificada. Você é coluna de ferro. Aleluia. E por muros de bronze, contra todo o país, contra reis, contra príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
Você, se você tiver coragem, se você for audacioso, se você pregar o evangelho, vão te perseguir, vão ser contra você, vão tentar te matar, vão tentar calar sua voz profética, vão tentar fazer você ficar no banco. Mas deixa eu dizer para você, encara a cidade fortificada, encara eles, muros de Deus, porque Deus é contigo. Levanta a voz profética e prega. Aleluia! Não tenha medo, não tenha medo, sabe? Houve um momento na vida do profeta, está no versículo, capítulo 20, versículo 9. Houve um momento, aleluia, na vida do profeta que ele pensou em desistir. A luta estava tão difícil, a dificuldade estava tão difícil, a perseguição estava tão grande. A luta estava tão grande na vida desse profeta. As pessoas não aceitavam a palavra. Porque deixa eu dizer para você. O seu trabalho. Aí o seu patrão passa. E você vê dois companheiros seus. Vou usar essa palavra torpe. Morcegando. O que é morcegando? Não estão trabalhando. Estão de conversinha. E você está no meio deles lá. Mas você está trabalhando. Eu te garanto que quando o patrão passa, eles voltam a trabalhar. Quando o patrão sai da visão deles, eles começam novamente a deixar o trabalho e conversar. Então, um exemplo para você. Se você disser para eles, não faça isso. Não faça isso porque isso é errado. Eu te garanto, você será taxado como um puxa-saco. Mas qual que é o certo? Eu compactuar com isso? Não. O correto é eu fazer o meu papel de cristão. Ser correto e íntegro em todas as atitudes que eu tiver. Eles se levantarão contra nós? Sim, levantarão. Tentarão te perseguir? Sim. Até na igreja há perseguição. Até na igreja, às vezes, Deus está usando alguém como voz profética. E às vezes gera ciúme num líder, gera ciúme em outro líder. E o líder tenta te matar. Quando eu falo matar, eu falo espiritualmente, igreja. Mas você não deve se calar. Não se cale, porque Deus te separou como voz profética nesta geração. Deixa eu dizer para você, o pastor Paulo, sem demagogia, eu admiro muito o pastor Paulo. Desde quando eu cheguei, tem 3 meses que eu estou em Uberlândia, que eu cheguei de BH. O pastor Paulo vira e mexe, ele me manda uma mensagem. Como o senhor está? O senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Como está a sua família? E eu fico impactado com isso, porque ele tem tanta gente para cuidar. E ele está se preocupando com um amigo que está lá. Ó. Eu sou de outra igreja de Deus, mas sou. Mas ele está lá, perguntando, participando. E você acha que pelo fato dele estar lá cumprindo o seu ministério, como diretor nacional de jovens, você acha que ele não é criticado? Você acha que ele não toma pedrada? Você acha que as pessoas não falam, pastor tinha que estar na igreja dele? Você acha que ele não é apedrejado, que ele não é mal falado? Sim, é, igreja. Não se espante, é sim. Porém, uma qualidade nesse pastor que eu admiro é que ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não se cala, porque ele sabe que quem o chamou foi Deus. E você tem que admirá-lo, porque aonde ele vai, Deus tem usado a vida dele. Então nós precisamos entender o ministério de cada pessoa. E Jeremias não foi entendido, por isso ele sofreu muito. Ele é conhecido como profeta chorão, você sabia? Agora deixa eu perguntar aqui para vocês. Quantos de vocês aqui são chorões diante de Deus? Ah, tem gente aqui que não é chorão não, diante de Deus não. Então deixa eu apertar a corda para você ver se você não se derrama. Sabe, irmãos? Às vezes Deus está falando com a gente e a gente está torcendo o coração para não aceitar. Deixa eu falar para você, aquele que não se humilha será abatido.
aquele que não se derrama, que não se humilha na presença de Deus, será abatido. Mas aquele que se humilha, aquele que chora, aquele que se derrama, aquele que é chorão diante do Senhor, esse será exaltado. Aleluia! Glória a Deus. Oh, e como eu chorei já. Mas o Senhor é bênção mesmo, hein? Glória a Deus. Não providenciou um lencinho para mim. Foi igual torneira aqui. Irmãos, Jeremias, ele tem algumas características na sua vida que seria importante a gente aprender. Primeiro, antes de ler o versículo que eu pedi para o irmão colocar agora mesmo. Jeremias, ele tinha uma auto-entrega, assim como Jesus se auto-entregou por você e por mim. O que é ter uma auto-entrega, irmão? Uma auto-entrega é espontaneamente você se entregar ao controle total de Jesus. Tem muito crente, muito irmão que está na igreja, mas o controle da vida dele ainda está na mão dele, não está na mão de Deus. E o que Deus quer que você tenha, que você faça, é que entregue o controle da sua vida para Ele, para que Ele seja o dirigente da sua história e da sua vida. Auto-entrega para Deus. Outro ponto na vida de Jeremias, para a nossa vida, é que Jeremias se preocupava com a restauração de cada um individualmente. Quer ver? Quantos aqui não tem um parente que ainda não foi para a igreja e está sofrendo, mas está teimando? Levanta a mão. Agora eu pergunto para você, você se preocupa com a salvação dele? Você se preocupa? Então, isso já é uma qualidade de profeta. Se preocupar com a salvação de muitos. Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus já estava preocupando comigo e com você. Há mais de 2000 anos atrás. Já se preocupava com cada um de nós. Amém? Outro, não se colocava em evidência. O profeta, quando ele é profeta de Deus, ele não importa com a sua evidência. A evidência é Jesus. Ah, mas eu não estou aparecendo na igreja. Eu não estou em evidência. E daí? Quando você mais diminui, mais desaparece. Eu custei aprender isso, Ademilson. Os irmãos que me conhecem, eu era custoso, eu era meio carninha de pescoço. Eu era mesmo. Até eu amadurecer, irmãos. Irmã Irazilda, eu era. Você lembra quando nós estudávamos junto? Irmã Irazilda estudou no seminário comigo, a Thalita. Eles lembram. Eu era meio difícil. Mas Jesus foi me quebrando de um lado, me quebrando do outro. Sabe? Às vezes ele vai ter que cortar alguns lados da sua vida para você caber justamente no lugar onde ele quer encaixar você. Você está entendendo? Até eu entender que Jesus não era nada, mas o Cristo era tudo. Mas depois que eu aprendi isso aí, sabe o que eu fiz, irmão? Só para começar, um exemplo, todo amor. Eu era louco por louvor, eu queria cantar, louvar. A primeira coisa que eu descobri quando Jesus era evidência na minha vida foi chegar na igreja e falar: não quero louvar mais não. Sabe por quê? Jesus não quer que eu faça isso não. Ele quer primeiro que eu reconheça que Ele é o primeiro. Eu não preciso louvar para a igreja para mostrar que Ele é o primeiro na minha vida. Primeiro eu vou louvar Ele no meu quarto. Porque depois que eu louvar Ele no meu quarto, Ele me colocará por cabeça, porque é promessa dEle. Aprende isso. As pessoas às vezes não estão te vendo. Amém? As pessoas às vezes estão te deixando de lado. Ah, meu irmão. Mas existe um guarda, um vigilante, um Senhor que está o tempo todo te filmando. E na hora certa, Ele vos exaltará. Amém, profetas?
Irmãos, Jeremias foi rejeitado por sua família, por seus vizinhos, pelos sacerdotes e profetas, pelos seus amigos, por todo o povo e pelo rei daquela época. Quantas vezes você se encontra nessa situação? Você vai pegar conselho com uma pessoa, parece que a pessoa não está nem aí para você. Você vai procurar outra pessoa para pedir ajuda, aquela pessoa também parece que ela não se importa com sua dor. Aí você procura os sacerdotes, os pastores, os seus líderes. E os seus líderes parecem que estão muito... Não estou falando isso aqui não, tá, irmãos? É um exemplo. Aí eles estão muito ocupados, não vai ter tempo para te dar aquela atenção que você precisa. Aí você parte então para algo maior. Pergunta para Deus. E parece que Deus está em silêncio. Aí você se desespera. Aí você faz como o profeta Jeremias lamentando. No versículo 9. Você pensa em parar. Você pensa em desistir. Você pensa em não vir mais na igreja. Você pensa, meu ministério acabou. Você pensa, não, Deus não me chamou. Deus não fez isso. O Espírito Santo está aqui, gente. Aleluia. Deus está falando com você, irmão. E aí, de repente, eu vejo o lamento do profeta. E olha o que acontece com ele. Ele diz assim no versículo 9. Do capítulo 20, versículo 9. Quando eu pensei, não vou mais me lembrar do meu Senhor, dele, e já não falarei mais do seu nome. Então isso no meu coração veio como um fogo ardente, cerrado no meu peito e nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e entendo, eu não posso parar. Você não entendeu não, vocês não entenderam não. Quanto mais você tenta parar, tem algo dentro do seu peito que queima, dizendo, você não pode parar. Fecha os seus olhos um minuto. Tem uma canção que diz assim: eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Olha Deus falando com você. Eu não vou parar, gastarei minha vida a seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. E eu tenho algo de Deus para a sua vida. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O fogo do Espírito Santo está aí. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Esse era o canto do profeta. Eu tenho um fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, eu não vou parar. Diga, eu não posso parar. Eu não vou parar. Eu vou prosseguir. Eu vou lutar. Eu vou vencer. Porque Deus me conhece e me constitui sobre as nações, sobre essa terra, sobre a minha geração. Eu não vou parar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode parar. Houve um momento na história, glória a Deus, em que o profeta Elias, logo após ter vencido diversos profetas de Baal, após ter vencido o pecado, ele se sentiu deprimido. Ele pegou e se isolou numa caverna. E ali, pode-se dizer que ele pediu a morte. Quantas vezes, irmãos,
Até mesmo nós, pastores, líderes, quantas vezes nós entramos na caverna dos nossos quartos e falamos: Senhor, por que eu nasci? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não consigo mudar a minha história, Senhor? Senhor, me ajuda. Aí você sai da sua casa, vai para a igreja, e lá você espera um terremoto acontecer. O terremoto passa, mas Deus não está no terremoto na sua vida. De repente você espera o fogo descer do céu sobre você. O fogo passa, você continua do mesmo jeito. Aí você fala: não tem mais jeito. Deus me esqueceu. E suavemente, como que numa brisa, no momento em que você menos espera, no momento em que você está calmo, no momento em que a ansiedade não fala mais alto do que a sua fé, Deus vem num sussurro e diz para você: filho meu, filha minha, eu sou com você. O homem pode fechar a porta para você. O homem pode dizer não. Tudo à sua volta pode desmoronar. Mas eu te tomo pela sua mão. Eu pego na sua mão, e te sustento, e te guardo, e te protejo, e luto ao seu favor. Você não vai ter que lutar, eu lutarei as suas batalhas. E todos vão saber que além de profeta, você é escolhido e escolhida minha. E eu serei contigo, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Isaías reanima. Sabe, meu irmão, eu tenho pouco tempo de ministério. Tenho 5 anos de pastor. 5 para 6 anos, não é, amor? É isso mesmo, né? Eu vou te falar uma coisa, eu já apanhei demais. Quem me conhece sabe que eu já apanhei demais. Muito. Teve épocas de eu falar assim: gente, eu não fui chamado, não. Eu não fui chamado. Mas daí, tem algo lá dentro. Lá dentro. Dentro de você e de mim. Que não deixa a gente parar. Isso é chamado de Espírito Santo. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele disse antes: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Só que quando eu vejo essa passagem lá em João, estudando as Escrituras e os seus significados, Jesus usa alguns pronomes para o Espírito Santo. Primeiro ele usa o Paracletos. Depois ele usa o Allos. Eu vou explicar. E depois ele usa o Dunamis. Vamos entender primeiro. Paracletos. Aquele que consola. Aquele que consola. E que encoraja. Paracletos. Segundo, Allos. Jesus está falando para você e para mim. Allos é outro do mesmo tipo. O Espírito Santo também é Deus. Isso quer dizer
Irmã Nelly, irmão Paulo, saudade de vocês. Isso quer dizer que Deus mora dentro de você. Alos. E o último que eu acho maravilhoso, repete comigo, dunamis. Dunamis é poder para o serviço. Então quem tem o Espírito Santo é cheio de poder para o serviço. Quem tem o Espírito Santo tem poder. Quem tem o Espírito Santo é poderoso. Você foi escolhido para profetizar, para ser profeta de Deus. Aleluia. Aleluia. Mesmo com todas essas dificuldades, o profeta não se manteve calado. Ele esperou e confiou a promessa de Deus. E com audácia e poder sobrenatural, ele derribou, ele destruiu, ele arruinou, mas também edificou e plantou. Primeiro, como sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, profetas de Deus, Deus espera de você, e eu já estou concluindo. Primeiro, que você derrube o pecado da sua casa, da sua família, dos seus amigos, de tudo à sua volta. Derrube! Derrube os ídolos. Derrube aquilo que desagrada a Deus. Derrube aquilo que te afasta da intimidade, do relacionamento com Deus. Segundo, destrua as armadilhas que o diabo tem feito para você cair. Destrua a inveja, destrua o ciúme, destrua o sentimento de inferioridade, destrua tudo aquilo que te impede de ver a glória de Deus. Destrua nessa noite. Terceiro, arruine com os planos de Satanás. Deixa Deus te usar para arruinar os planos do diabo, saquear o inferno. Eu disse algo hoje na minha igreja lá de manhã. Sabe o que eu disse? Eu disse que Deus não espera que o diabo venha atacar a igreja. Deus chamou a igreja para atacar o inferno. É nós que fomos chamados para saquear o inferno, não o diabo vir saquear a igreja. Então nós precisamos levantar como uma nação profética e cumprir a palavra do Senhor, saquear o inferno. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão assim, arruine os planos do diabo na rua da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, sua escola. Arruine com os planos do diabo. Arruine. Depois que você fizer essas três coisas, você vai edificar um novo templo na sua casa. Você vai edificar um altar de adoração para o Senhor. E por último, plantar novas sementes. Plantar novas sementes. Quem aqui quer plantar sementes? Quem aqui é a primeira vez que vem na igreja? Levanta a mão. Sei, você é minha filha. Tem ninguém não? Quem aqui então é novo na igreja? Levanta a mão. Alguém te convidou para vir, não veio? Não foi? Então alguém plantou você aqui. E Deus vai frutificar essa árvore aí. Amém, irmão? Deus trouxe você para ser plantado, regado, cuidado, para no tempo certo ser frutificado. Amém? Aleluia. E uma nova chance para todo o povo esse profeta trouxe. Então, irmãos, eu concluo essa palavra dizendo para você, profeta, não se cale, não se curve diante desse mundo. Lute, vença os sofismas que o inimigo tem colocado nessa terra. Em nome de Jesus. Seja livre,
seja livre em nome de Jesus. Amém? Será que o irmão deixa eu tocar uma música no violão dele? Você vem cá me ajudar, por favor? Profeta. Esse é um profeta do louvor. Amém? Irmão, fique de pé. Eu quero fazer, já que nós estamos falando sobre profetas, mas eu quero que você tire aquele negocinho lá, que eu não sou profissional igual vocês não. Já que nós estamos falando de profetas, eu já estou concluindo, eu quero fazer um momento profético com você. Quem tem fé? Tem fé? Então você vai estender sua mão direita. E eu vou dizer algo para você. Deus vai mostrar para você que você é profeta dele. No meio da sua mão, quem tiver fé agora, enquanto eu louvo o Senhor, você vai estar orando e vai dizer: Senhor, eu sou profeta. No meio da sua mão, bem no meio, você vai sentir queimar. Você vai sentir queimar no meio da sua palma da sua mão. E sabe o que significa? Tem fogo nas suas mãos. Fogo profético. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Cadê o irmão do baixo para me ajudar? Alguém aqui para me ajudar, irmãos? Cadê o baterista? Não, o profeta não fica parado não, varão. Amém? Feche os seus olhos, continue orando, amém? Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele tem fogo em teus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação, e ele chama você e eu: venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Tem fogo nas suas mãos, sinta, irmãos, pela fé. E esse fogo em seus olhos é a paixão por essa igreja. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em teus olhos é a paixão por essa igreja, que ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós como igreja dizemos sim, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é um Deus que chama profeta nessa noite. Ô Espírito Santo, que a mão desses profetas possam sentir o fogo de Deus no meio das suas mãos. Deus, em nome de Jesus, isso não é para que o homem fique em evidência, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu poder seja glorificado. Queima, Senhor, queima as mãos desses irmãos, mostra para eles o fogo profético do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pela fé eu oro, Senhor, clamando, Deus, pelo teu sinal, pelo teu prodígio, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecha a tua mão direita. Agora fecha a tua mão direita e repete comigo assim: levanta a tua mão para o céu, com a mão fechada.
Declarando, você vai dizer assim comigo: eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Você pode dizer isso? Aleluia. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, meu amado. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Ele tem fogo em teus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma pergunta que não quer se calar. Quero que você seja sincero. Se não aconteceu, Deus sabe todas as coisas. Mas eu quero que se alguém sentiu um calor diferente na palma da sua mão, eu quero que, por favor, em nome de Jesus, você levante a sua mão. Aleluia. Aleluia. Você sentiu a palma da sua mão quente? São sinais de Deus para a sua vida. Deus tem muito mais para te dar. Agora, você que não sentiu, não significa que Deus não tem fogo para a sua vida. Deus tem muito mais para a sua igreja. Muito mais. Ele só espera que você seja profeta nessa geração. E você seja como Jeremias, que ainda que sofra, que ainda que seja perseguido, que ainda que lhe falte algumas coisas, que ainda que as dificuldades venham, que ainda doa em você, você não se rende, luta e recebe a vitória no final. Amém? Aleluia. Põe só a mão na sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar na vida de cada irmão nesse lugar, que uma voz profética espiritual nessa igreja seja trazida para o teu interior. Ó Deus, que cada pessoa que está tocando o alto da tua cabeça possa receber do Senhor uma unção profética para curar, para libertar, para quebrar cadeias, para profetizar, para restaurar, para plantar e para frutificar nesse lugar. Essa é a oração que te fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Estende a sua mão para cá, em nome de Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez pela confiança, pelo apoio dos irmãos, agradecer ao pastor Paulo, toda a igreja, pelo privilégio de vir aqui ministrar aos meus irmãos. Irmãos que eu amo do meu coração, irmãos que eu conheço a história, que conhecem a minha história, irmãos que conviveram comigo desde o meu nascimento para Cristo, e que são às vezes até mais velhos para Jesus do que eu. Obrigado pelo apoio, obrigado pelas orações, obrigado pela confiança e por vocês serem meus amigos. Amém? Eu agradeço isso em nome da minha família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus, e que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua descendência, agora e para todo sempre. Amém.
Amém. Diga comigo assim, antes de nós ir embora, bater palma. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Antes de você ir embora, eu não sei se é costume do pastor, mas antes de você ir embora, abrace 10 pessoas em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmãos.